Fala galera, professor Luiz Felipe na área, e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e que para muitos é um assunto difícil, tá? E aí eu queria que você prestasse muita atenção e viesse comigo. O assunto de hoje é função. Vem comigo. Vamos começar? Galera, a gente vai começar falando um pouquinho de função. Eu queria que você olhasse para isso aqui e eu queria que você entendesse o seguinte: se você dominar em primeiro lugar o par ordenado de uma função, todo o resto vai ficar mais fácil. Ah, Luiz, é mesmo? Se eu dominar par ordenado, função se torna mais fácil? As pessoas não sabem a parte difícil da função porque elas não sabem, na verdade, a parte mais fácil. O que é par ordenado, Luiz? Toda função, bebê, pode ser ela função do primeiro, do segundo, do terceiro, função exponencial, modular, logarítmica, trigonométrica, todas as funções elas têm um par ordenado. Par ordenado esse que é sempre dado por quem? Fala você, x e y. Sempre começa em x e y. Repara você que esse par ordenado normalmente ele vai estar sendo representado numa função ou ele vai estar sendo representado em um gráfico de função. Gráfico de função esse que é dado aqui no plano cartesiano. O que é plano cartesiano, Luiz? É aquele planinho que tem a representação no eixo horizontal do x e no eixo vertical do y. E aí, automaticamente, olha só o que acontece no plano cartesiano. Você tem, por exemplo, esse pontinho aqui em verde, que é sempre dado por quem? 3 e 2. Por que 3 e 2, Luiz? Porque todo plano cartesiano sempre é dado por x e y. Qualquer ponto que eu pegue no plano cartesiano, bebê, eu olho primeiro para o x, depois eu olho para o y. Esse outro pontinho aqui, ó, em roxo, ele é o ponto 2 e 3. Por que ele é o ponto 2 e 3, Luiz? Porque primeiro eu olho para o x, depois eu olho para o y. Então eu já estou dominando o plano par ordenado no plano cartesiano. Calma, a gente já entendeu que a gente primeiro precisa olhar para o x, depois olhar para o y. Isso é uma coisa muito importante. Eu preciso então entender que o par ordenado 2 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 2. Essa é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente aí. Então, o que a gente vai focar agora, né? Que par ordenado é sempre um valor para x e um valor para y. Se eu sei que o par ordenado é um valor para x e um valor para y, o que isso tem a ver com função? Isso, na verdade, é a nossa definição de função. Qual é a definição de função comum que você vai ver por aí? Dados dois conjuntos A e B, para todos os elementos do conjunto A, existe um único representante no conjunto B. E aí é o que eles começam a chamar de domínio e imagem da função. Eu queria que vocês começassem a pensar um pouquinho mais simples, né? Eu queria que você pensasse assim, ó, uma função associa cada elemento de x a um único elemento do y. O que é uma função? Você olha para um elemento aqui do x, ele tem uma associação com um elemento do y. Isso aqui normalmente a gente vai considerar como sendo função. Luiz, que simbologia feia é essa aí? Ó? Isso aqui é uma função, tudo bem? De A em B. Existe um conjunto de elementos do A que está se relacionando com outro conjunto de elementos do B. Quem é o A normalmente, Luiz? O A normalmente vai ser o nosso domínio, o X. E o B? O B vai ser a nossa imagem Y. Luiz, você não vai fazer aquela bolinha que eu aprendi a fazer lá no primeiro ano do ensino médio que o meu professor fazia para mim, não? Não vou não, acho isso totalmente desnecessário. Quando eu quero falar de associação de função, eu preciso pensar em par ordenado. Olha só o que eu vou pensar. O que é o domínio? O domínio de uma função são todos os valores de x. Olha para esse gráfico de função aqui, gente. O gráfico de função, ele começa aqui no 2 e ele termina no 5. Qual é o domínio da função? Domínio da função, ela vai do intervalo fechado de 2 a 5, somente isso. O aluno fica assim, ah, Luiz, domínio não são aqueles negocinhos que eu desenho na bolinha, não? Não, domínio ele está no gráfico, domínio ele está numa função. Então, qual é o domínio da função? Vai de 2 até 5 aqui. Por que, Luiz? Porque o domínio são todos os possíveis valores ou todos os valores de x dessa função.
E a imagem, Luiz? A imagem são todos os valores de y. Esse aqui é o nosso y, isso aqui é a imagem. Professor, o que é esse x' aí? Você que é muito observador já deve ter visto isso aqui. Isso aqui, bebê, é que se eu tivesse um outro carinha aqui para associar com esse x, eu com certeza acharia aqui também um y'. Para cada x' que aparece aqui, eu tenho um y'. Isso que é definição de função. Para cada elemento do x, eu associo a um elemento do y. Existe a associação de x com y. Se eu posso associar, então é uma função. Ah, professor, então se eu criar aqui um x, duas linhas, fala você, o que que acontece? Aparece um y, duas linhas aqui. Para cada elemento do x, existe uma associação com y. Para cada elemento do x, existe uma associação com y. Isso que é uma função. Olha o outro exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Ó. Eu estou dando um gráfico de função. É uma reta, você já deve saber que é uma função do primeiro grau, mas isso não importa nesse primeiro momento. E aí eu vou começar a pensar assim, qual é o domínio dessa função? Até coloquei 3 pontinhos aqui para dizer para você que isso é uma função indo para cima para mais infinito e para baixo para menos infinito. Para cada valor que você pegue para essa função, se eu pegar um x1 aqui, eu tenho uma associação de um y1. Ah, beleza. Se eu pegar um x2 aqui, eu tenho uma associação de um y2. Ah, ok. Se eu pegar, por exemplo, na parte negativa aqui, ó, do y, vamos pensar num y3 aqui, ó. Eu tenho um x3 que se liga a esse. Para qualquer valor que você pense, você pode pensar em qualquer valor. Ah, Luiz, posso pegar um valor muito grande lá na frente? Pode pegar um valor muito grande lá na frente. Posso pegar um x1000? Pode. Se você pegar um x1000, o que vai acontecer? Você vai encontrar essa funçãozinha lá embaixo e vai encontrar um y1000 aqui para essa função. O que isso quer dizer então, professor? Que para qualquer valor que eu pegue nessa linha aqui, que é a linha horizontal, eu tenho um possível valor para x. Isso quer dizer que a minha função ela está em qualquer valor dos reais. Eu posso pegar qualquer número aqui. Domínio, todos os reais. Eu lembro que quando eu era mais novo, não conseguia entender por que o domínio eram todos os reais. Porque eu posso pensar em qualquer número e para qualquer número que eu pense para o x, eu tenho associado ao número x um y. Se eu pensar em um número, qualquer número, eu posso pensar no número 3,14? Pode. Se você pensar no 3,14, tem um número que se associa ao y. Isso faz com que eu consiga absorver todos os números reais. E a imagem, Luiz? A imagem é a mesma coisa. Eu penso em qualquer valor aqui do x, eu encontro um y, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Se para mais infinito vale, para menos infinito vale, automaticamente a minha imagem aqui pertence também aos números reais. Beleza? Voltando a falar um pouquinho de par ordenado, queria que você desse uma olhada nessa questão aqui, ó. O que a gente tem, né? Eu sei que par ordenado é x e y, mas o que essa questão tem a ver, Luiz? F de R em R, vamos começar a determinar. A função ela tem domínio nos reais e imagem nos reais, ou seja, é aquela função que pega todo mundo, beleza. É definida por f de x igual a 4x mais 1. Determine f de 4. Lembra que eu falei para você que função, para cada valor de x, tem uma associação com y? Eu queria que você olhasse para isso e pensasse no seguinte, né? A questão está dizendo para a gente que f de x primeiro é igual a 4x mais 1. Até aí tá tudo bem? Se f de x é igual a 4x mais 1, quem é, Luiz, o f de 4? O f de 4 ele vai ser quem? Eu queria que você observasse que aqui eu substituí o x por y. Substituí o x por 4. Até aí tudo bem? Se eu substituir o x por 4, no lugar desse x aqui eu vou encontrar quem? Quem é que eu encontro no lugar daquele x? Vai ficar 4 vezes 4 mais 1.
Quem é o f de 4 então, Luiz? F de 4 é igual a 4 vezes 4, que dá 16, mais 1. F de 4 vai ser igual a 17. Mas, Luiz, questão tranquila, né? O que isso aí quer dizer? Isso, gente, quer dizer que eu tenho uma função definida no plano real, no plano cartesiano, e que para o valor de 4, o y vale 17. Qual seria o nosso par ordenado? O par ordenado não é sempre x, y. O nosso par ordenado aqui vai ser o quando x vale 4, o y vale 17. É essa associação que eu queria que vocês analisassem. Lembrando ainda como observação que f de x, gente, a gente pode escrever como y. Isso eu sei que vocês sabem. Então, quando eu chego aqui no meu f de 4, eu estou dizendo y é igual a 17. Ou eu posso dizer f de 4 é igual a 17. Quando x vale 4, o y vale 17. Galera, a primeira aula de função foi essa, espero que vocês tenham gostado e já já a gente volta com exercícios. Uou!